Fala, meus irmãos, e aí, estamos juntos mais uma vez no canal Tem que Ter Base. E a pergunta de hoje é: o que você tem feito pelo seu irmão? E como você tem recebido o Evangelho? Como você tem dado o Evangelho? Na realidade, são três perguntas. Vamos que vamos. Livro de Atos, capítulo 2, verso de número 37. Texto muito conhecido, mas pouco comentado. A realidade é essa, né? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram-lhe a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos 2:37. Vamos para o 38. Pedro respondeu-lhe: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De maneira que foram batizados que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia foram acrescentadas à igreja quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e repartindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Irmãos, por que eu disse que é um texto que pouquíssimas vezes é ministrado? Às vezes as pessoas, eu já vi até muitas vezes ser ministrado, mas de uma forma não como na real está no texto. As pessoas introduzem outras situações, mas vamos lá. Vamos partir do princípio, né? O texto, no versículo de número... Deixa eu ver aqui, né? De número 2, capítulo 2 de Atos, versículo 37, diz assim: ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Porque na realidade, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: Pedro vinha trazendo um discurso porque existia muitos homens. Se você volta ali, você vai ver no versículo 9, vai dizer assim: partos, medos, elamitas e tantos outros povos estavam ali no dia de Pentecostes. E aí a igreja é tomada, os apóstolos são tomados pelo Espírito Santo, começa a falar em outras línguas, eles veem línguas repartidas como de fogo. E aí os homens se levantam e dizem assim: esses homens estão embriagados. De imediato Pedro se levanta e começa a trazer um discurso de um Jesus ressuscitado. E aí ele vai trazer de Davi, falando sobre Davi e dizendo que Jesus, que assumiria o trono de Davi, mas um contexto espiritual. Irmãos, você começa a ver Pedro trazer um discurso, mas o que é interessante? O que é que a gente traz para o dia de hoje? A gente não vai ver Pedro elencando, fazendo campanha para dizer: não, irmão, vocês têm que vir implorando, venha aceitar Jesus, venha aceitar Jesus, pode ser sua última hora, pode ser o seu último dia, venha aceitar Jesus. Sabe quando a gente pega essa expressão, parece até que a gente está assim na feira: vem pessoal, vem na promoção, é agora, vai baixar o preço, olha, a banana vai cair o preço, vem, só tem mais 2 unidades, vem. Não, pessoal, a gente não está vendendo algo podre, a gente não está vendendo fim de mercadoria de feira, né? Eu trabalhei na feira e eu bem sei, quando chegava no final da feira, para a gente não ficar com nada, a gente baixava bem o preço. Não, Pedro ele traz um discurso duro para aquelas pessoas que não conheciam, que não tinham tido experiência com Jesus. E aí, no final do discurso, as pessoas se levantam e dizem assim: que faremos, irmãos? E aí Pedro vem. Pedro respondeu-lhes: arrependei-vos cada um de vós. O discurso, irmão, de João Batista até o final, chegando em Apocalipse, era único.
Arrependei-vos. Irmãos, o que a gente tem que falar é de Cristo, é do arrependimento, sabe? Quando eu era menor, né? Eu era mais novo, eu andei muito com a minha avó, né? Numa determinada igreja, numa determinada denominação. Passei alguns anos, até os meus 10 anos, mas eu lembro de algumas coisas. Eu lembro que as pessoas pregavam muito sobre o arrebatamento. Eu lembro que as pessoas pregavam muito sobre a cruz, sobre Jesus ressuscitado. Ainda tinha aquele peso de não, venha, essa pode ser a sua última hora. Mas ao menos era pregado um evangelho mais próximo da Bíblia, né? Um evangelho mais de cruz, mais de arrebatamento, menos de sonhos, menos de projetos, menos de coisas materiais, menos de conquista e muito de perca, que nem Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem ganhar a sua alma, perdê-la-á, mas quem perder a sua alma por amor de mim, esse a ganhará. Então era muito o evangelho mesmo de perder. Olha, você vem para Jesus, você vai. É bem provável que você perca o seu emprego, é bem provável que você comece a ter problemas na família porque as pessoas não irão aceitar. Mas hoje não, hoje é um evangelho muito de modinha, sabe? E eu até pensei que com essa quarentena, com essa paralisia, a gente vai aí para 90 dias. 90 dias, isso é um quarto do ano sem a igreja se reunir dentro de um templo físico. Eu achava que as pessoas iriam ter mudanças, que as pessoas iriam ser impactadas, que as pessoas iriam realmente ter suas vidas transformadas mesmo, iam se trancar nos seus quartos, iam ter encontro com Jesus, meu irmão. Mas aí a gente vai conversar com algumas pessoas, parece que nada mudou, parece que nada aconteceu, parece que não teve um fluir de dentro para fora. Mas o evangelho raiz, o evangelho sincero, Pedro só dizia assim, arrependei-vos. Ele não media as palavras, ele chega e diz assim, arrependei-vos, porque a promessa pertence a vós, pertence a vossos filhos e todos que estão longe. Sabe, irmãos, ele vai chegar e vai dizer assim, e com muitas outras palavras testificava, isso Lucas falando dele, e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Imagine ele ali falando no meio de tantos líderes religiosos e ele dizendo assim, arrependei-vos, vocês têm que ser salvos dessa geração perversa. E meu irmão, e não é diferente nos dias de hoje. Só que infelizmente o evangelho que tem chegado nas nossas mãos é um evangelho fraco, é um evangelho que infelizmente, muitos líderes, muitas pessoas de nome que estão na mídia, né? Chegaram na mídia, infelizmente a soberba, a arrogância tomou conta de seus corações e ele se sente o dono da razão, ele se sente o bambambam e esquece do evangelho genuíno, o evangelho da cruz, pregar Jesus crucificado, o Jesus que salva. Irmãos, eu digo direto, não espere de mim, eu não consigo pregar sobre outra coisa, eu não consigo falar sobre outra coisa, eu só consigo falar sobre Jesus, sabe, a essência que corre na minha veia, a essência de Jesus, eu não consigo falar de outra situação. Tudo que eu falo, se eu for ministrar uma palavra, vai levar para Jesus, vai levar para almas, vai levar para você correr atrás de almas, ganhar vidas, sabe? As coisas que a gente conquista aqui nessa terra, tudo aqui fica. A gente tem visto muitas pessoas morrerem. Eu perguntei para uma pessoa, né? Dentro dessas pessoas que morreram, pergunta quantas delas levaram alguma coisa no caixão. Ninguém, irmão, ninguém leva nada dessa terra, sabe? Por isso que eu disse, quão pouco é pregado essa palavra, porque no versículo 42... eles vão dizer assim, o Lucas, quando escreveu essa carta do livro de Atos, ele vai dizer assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, irmão, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles estavam juntos, eles viviam juntos, eles tinham união. E aí vai dizer, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Por quê? Porque onde tem comunhão, onde tem sinceridade, onde tem a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, certamente Jesus ele vai operar sinais, vai operar maravilhas. Aí você pode me perguntar, antes eu conheço tantas pessoas que andam erradas e Deus usa e Deus opera sinais e maravilhas. É verdade, por misericórdia, porque, irmãos, existem os falsos profetas, mas pode ter certeza que no dia do grande juízo, aquela pessoa, Jesus vai dizer assim,
aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Irmãos, a gente tem que entender a palavra, a gente tem que entender o que a gente lê, a gente tem que entender o que é ministrado aos nossos corações. Versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia de misto, ou segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e repartindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Eu já sei, irmãos, eu já ouvi muito, isso me deixa muito triste, infelizmente. Meu coração entristece muito, porque quando a gente chega no versículo 45, né, quando diz que eles vendiam suas propriedades e bens, repartiam todos, e todos haviam tudo em comum, segundo a necessidade de cada um. Já conversei com muitas pessoas e, infelizmente, na sua maioria, todos dizem, não, porque naquele tempo não tem como fazer isso hoje, o mundo hoje é diferente, não tem como você vender o que você tem, não tem como, se você tiver 2 carros, 2 casas, sei lá o que, você vender para repartir com o seu irmão, porque é diferente o que você conquistou, ralou para conquistar. Será que essas pessoas não ralaram? Agora, sabe o que eu acho engraçado? É engraçado que quando é para falar das bênçãos de Abraão que se estendem sobre as nossas vidas, lá em Abraão, que foi determinado para o povo de Israel, aí é engraçado porque aí sim a gente pode receber, aí sim é para a gente. Mas quando a gente fala de algo em Atos, que é depois de Jesus, que é na graça, que nos ensina a repartir com o nosso irmão, a dividir, para a gente ter tudo em comum, aí não, aí isso daí foi naquele tempo, não dá para viver isso hoje. Meu irmão, eu fico pensando assim, meu Deus, que evangelho é esse? Em que geração eu fui colocada? Por que? Eu fico me perguntando muitas vezes, em que geração? Por que o Senhor me pôs nessa geração? E aí eu lembro daquela canção que diz assim, esqueça os porquês, também os talvez, só saiba tudo o que aconteceu, foi permissão de Deus. Então eu digo, Deus, então me usa nessa geração, porque pense que essa geração, irmão, é uma geração fraca, é uma geração que só olha para o seu próprio eu. O apóstolo Paulo, ele escreve e ele diz assim, não busque os vossos próprios interesses, mas busque o interesse do outro, ou seja, busque fazer a vontade do outro e não a sua própria vontade. Busque olhar para o outro e não para você mesmo. Busque ajudar o próximo e não se preocupar tão somente com si mesmo. E eu fico olhando para a igreja do século XXI, eu fico olhando para essa geração, eu fico olhando como as pessoas são tão apegadas às coisas, são tão apegadas aos bens, como as pessoas tratam um carro como se fosse uma vida, como tanto alisa, como tanto cuida, como que um carro não pode levar um arranhão, não, porque você sabe, né? Demorei muito a conquistar, então tem que ter cuidado, tem que ter... E às vezes não se preocupa com a vida que está caída ali no chão, que não se preocupa. Se você vai falar, muitas vezes diz, não, mas aí a pessoa procurou, né? A gente colhe o que a gente planta. Pô, meu irmão, você tem que entender que o evangelho é diferente, Jesus é diferente, Jesus ele é genuíno, Jesus ele ama. Olha para dentro de você e se pergunta o que é que Jesus faria nessa situação. O que é que Jesus faria? A gente tem que entender o que é que Jesus faria. Não é o que nós queremos fazer, não é o que as pessoas têm ensinado, e muitas vezes ensinado de forma equivocada, mas é o que Jesus faria. Então, irmãos, eu entendo algo que a gente vai viver momentos piores, né? Talvez eu não veja, talvez a gente venha ter uma calmaria depois de tudo que a gente viveu aí. Essa pandemia está passando aos poucos. Talvez o meu filho alcance, ou talvez eu ainda alcance, mas coisas piores nós viveremos. Mas como é que nós iremos preparar a próxima geração? Será que nós vamos levar a próxima geração a ser piores do que nós estamos sendo? Então, meu irmão, entenda isso. O evangelho ele tem que ser vivido. E eu creio plenamente no que está escrito. Se os meus irmãos da igreja de Atos conseguiram viver a gloriosa presença de Deus, a gloriosa unidade da igreja, eu consigo acreditar que a gente também pode viver, mas depende muito de mim e de você. Então que Deus lhe abençoe, fica debaixo de paz, compartilha essa palavra. É óbvio que se você recebeu, compartilha, curte, comenta, e que o Espírito Santo possa estar dentro de nós
e nos fazer viver no centro da vontade de Deus. Olha que canção linda! É por isso que eu não deixo de viver, irmão, a presença de Deus. Quando eu escuto uma canção dessa, ó, neve, irmãos, é muito lindo viver a presença de Deus. Não tem como. A gente tem que ser algo mais que a neve, irmão, porque é assim que Ele nos faz, algo mais que a neve. Deus abençoe vocês ricamente.